acontece, na realidade, a gente faz isso o tempo todo, em todas as situações, só que a gente não se dá conta de que está fazendo. Mas a gente pode alinhar, a gente pode interferir nessa situação para que a gente conserte isso que está acontecendo, tá? Isso foi descoberto, tá? Foi feito pela primeira vez pelo Gregory Bateson. O Gregory Bateson, ele era casado com a Margaret Mead, que era uma antropóloga, e ele era antropólogo também. Ele, vendo algumas tribos da África e tudo mais, ele descobriu esses níveis lógicos que ele chamou. E o Robert Dilts, que é da PNL, ele achou isso tão fantástico que ele adaptou isso para a PNL, para a programação neurolinguística, que ele viu que era de uma eficiência enorme. Você ter a consciência de como a coisa acontece, você pode interferir nela, porque na maioria das vezes a gente não tem essa consciência de como acontece. É o modelo, né, como a gente opera e que nos permite identificar aonde está uma dificuldade. Por exemplo, se a gente não consegue colocar alguma coisa em prática, é porque em algum dos níveis a gente está emperrando. O Einstein, ele falou o seguinte, que a solução de um problema está sempre um nível acima do que o gerou. E o Einstein nem tinha visto isso ainda, que o Gregory Bateson tinha colocado, e ele já fez essa observação aí. Esse alinhamento, ele pode ser feito a nível pessoal, a nível de organização, a nível familiar, a nível de movimento, a nível de alguma coisa que a gente queira modificar, a nível de uma organização. Por exemplo, você pode colocar os níveis neurológicos dentro de uma fábrica, de uma organização, de um grupo que queira utilizar isso. Fizeram, vamos dizer, um desenho. Isso aqui seria ilustrativo para a gente entender como que eles operam. O fato de ter essa pirâmide aqui não quer dizer que aqui é menos importante que aqui, não. Foi só para sistematizar o trabalho. Os 3 primeiros níveis, que é o do ambiente, comportamento e as capacidades, que a gente chama de níveis inferiores. Volto a dizer, não tem nada a ver com um termo pejorativo de inferioridade ou superioridade, simplesmente para identificar isso. Esses 3 primeiros níveis, eles são comportamentais, tá? O ambiente é o lugar onde a gente está, como a gente lida no ambiente. Ele tanto pode ser físico, como ele pode ser o ambiente do relacionamento. Quais as barreiras que a gente está? Então a pergunta que a gente faz é quando e onde. Por exemplo, quando que eu vou desenvolver determinada meta, em onde, em que lugar, se eu quero dentro de uma organização, de uma casa, eu estou dentro de uma casa, eu quero organizar essa casa, eu já tenho esse ambiente aí. Depois nós passamos para o nível seguinte, seria o do comportamento, que seriam as ações e as reações. É o quê? O que eu vou fazer? Por exemplo, se uma casa precisa ser organizada, o que eu preciso fazer para organizar essa casa? Eu preciso varrer, lavar, passar, arrumar. Se é dentro de uma organização, quais são os serviços que são feitos dentro dessa organização? Se é dentro de um relacionamento, o que eu vou fazer dentro de um relacionamento com uma pessoa para poder modificar isso de alguma forma? Quais as ações que eu vou ter? Eu vou ser mais tranquilo, vou ser mais calma, isso e aquilo. E o seguinte são a capacidade. Como? Seria direção e estratégia. Como que eu vou fazer? Seria parte até de eu me capacitar dentro, por exemplo, da universidade. Eu vou me capacitar para isso, eu vou estudar, eu vou ter aulas para me capacitar para fazer alguma coisa, né? Uma pessoa dentro de uma casa, ela tem a capacidade, às vezes uma pessoa, vamos dizer, que é paraplégica, então ela tem que se capacitar de uma outra forma para ela poder estar estruturando dentro de uma casa. Esses são como eu falei, são os níveis inferiores de comportamento. Agora, esses 3 níveis aqui, que é crenças, valores, identidade e além da identidade, é onde existe a mudança. Esses valores, esses 3 níveis, eles estão no inconsciente, tá? Eles é que vão fazer, por exemplo, igual você perguntou sobre a questão de convencer uma tribo a ouvir a minha tribo, é aqui que você vai mexer, é nessa parte aqui. Dentro, vamos supor, da política, aonde que qualquer candidato, qualquer pessoa que vai convencer,
para poder modificar, para poder convencer uma pessoa a votar nela. Ela vai agir aqui. Primeiro, crenças e valores, porque as crenças, elas são a base do que a gente vai fazer e por que está fazendo. Elas nos dão permissão. Vamos supor que eu tenha uma crença, geralmente a gente desenvolve nossas crenças na infância, tá? Porque a gente ainda não tem estrutura para desafiar pai e mãe. Aí pai fala assim, porque todo político é ladrão. Então eu vou crescer acreditando que todo político é ladrão. Então eu não vou votar em político nenhum, ou então já vou com aquele pensamento, ou que todo, vamos supor, que todo homossexual é pedófilo. Então eu vou crescer com essa crença. Isso são as crenças limitantes. Nós temos crenças limitantes e crenças empoderadoras. É possível modificar? Nós podemos, que a gente fala de atualizar nossas crenças. E uma pessoa pode atualizar a crença em outra. Os valores, eles são a nossa bússola. Eles que nos dão motivação. Lembra que eu falei lá que lá na frente que a nossa missão ela está ancorada nos nossos valores? É o porquê a gente faz determinada coisa. Por que eu quero que a outra tribo me escute? Por que eu quero que a outra tribo reavalie o que ela está fazendo? Quero convencer a outra tribo. Está vinculada nos nossos valores. Ela é uma bússola que nos guia. O porquê a gente faz determinada coisa. Ela está associada com uma crença, porque as duas meio que andam juntinhas. Uma vai se misturando com a outra, não no sentido de uma anular, mas uma reforça a outra. Uma dá permissão para que a outra aconteça. Você pode trocar valores? Pode. Você pode questionar seus valores, você pode eliminar seus valores, você pode assumir novos valores, porque nós temos vários, tá? Numa hierarquia, tem o valor principal e tem os outros, e nós temos valores que a gente chama de valor atraente e tem um valor repelente. O valor repelente é aquele que a gente não quer de jeito nenhum. Vamos supor, eu vou dar um exemplinho aqui. Eu tenho um valor atraente muito forte de que eu quero vencer na vida, tá? Eu quero ser uma vencedora. Mas eu tenho um valor repelente muito forte, né? Lá em cima também, que eu não aceito frustração. Eu não quero me frustrar em nada. A gente passa na vida sem se frustrar, né? Não passa, de vez em quando a gente se frustra. Então, o que vai acontecer? Como o cérebro ele funciona de uma forma que ele quer muito mais evitar a dor do que procurar o prazer, ele vai sabotar o meu processo de subir na vida. Então, aquele típico de nadou e morre na praia. Porque ele vai estar sabotando o tempo todo o meu processo. Porque o cérebro tem mais essa capacidade. Eu acho que isso acontece muitas vezes em momentos, já que a gente estava falando de um momento político agora, acho que isso acontece muito quando nós escolhemos candidatos. Às vezes a gente tem uma tendência a escolher aquele candidato que vai eliminar aquilo que eu não quero. Então eu fico muito mais atenta ao candidato que está dizendo que vai eliminar minha dor, do que ao candidato que vai me dar uma possibilidade nova. Menos pior. Rouba, mas faz alguma coisinha. Ou vai dar alguma coisa nova do que ele está tendo até hoje. Mesmo que a gente está vivendo coisa nova, eu não sei o que é, então pode falar que é o que é tudo, mas é novo, não é nada disso que eu tenho agora. Entendeu? Às vezes o menos pior não, às vezes o menos pior é até bom quando você vai comparar dois candidatos. Eu costumo dizer, às vezes, quando você vai dar duas situações que as duas não são boas, tá? Quantas vezes a gente depara com isso na vida, que a gente tem duas situações e a gente não gosta muito de nenhuma das duas, mas a gente é obrigado a escolher uma. Então, um bom critério não seria a gente escolher o menos ruim? Vamos dizer, pelo menos aquele, vamos dizer, depois eu posso reavaliar algumas coisas que ele fizer. Mas tem uma das coisas que a gente faz às vezes é fazer listas. O que esse aqui tem de bom? Isso. O que aquele ali tem de bom? Isso. O que esse aqui tem de ruim? Isso. O que aquele tem de ruim? Isso. Aí a gente faz uma coisa que a gente chama de análise contrastiva.
tá? Eu vou colocar 2 pessoas e vou ver o que essas 2 pessoas têm a me oferecer e o que as outras 2 pessoas têm. Eu lembrei agora de uma situação, por exemplo, como a gente é ancorado aqui em crenças e valores, eu posso achar assim, um valor muito forte para mim, que a gente é muito mobilizado pelos valores. A gente faz muitas coisas que a gente faz. Então vamos supor que um valor muito forte para mim seja segurança, tá? Ter segurança é ruim não, ter segurança é bom. Mas aí, pegando essa parte meio política aí, vamos supor que a gente tenha a possibilidade de... teve um estatuto antigamente que dizia que a gente perdeu como é que chama o porte? Não porte de arma não, a gente não tinha mais a habilidade de... Lembra daquele estatuto que foi feito, se eu queria o armamento ou o desarmamento? Então, às vezes existe uma coisa de revogar o estatuto, de não ter mais ele. Mas aí, será que ele é bom? O que eu posso pensar? De acordo com a minha crença, eu quero segurança. O principal para mim, é bom ter segurança? É ótimo, todo mundo quer. Mas será que eu ter arma e todo mundo ter arma vai me dar segurança? Porque eu tenho que pensar o seguinte, eu vou ter, mas o outro vai ter também. Então, as pessoas não vão usar sempre da forma mais adequada. Será que existe alguma outra forma? Qual é a pergunta que a gente se faz? Será que existe alguma outra forma de eu ter segurança sem eu precisar ter alguma coisa que a princípio parece segurança, mas vai contra a minha vida, contra a vida da minha família, contra a vida das crianças? Será que é isso? Então, eu me questionar sobre isso. Então, eu conhecer os 2 lados, eu conhecer as 2 coisas, faz eu reavaliar minhas crenças, faz eu reavaliar aquilo que eu estou escolhendo, porque a vida é sempre escolha, a gente está sempre escolhendo. Mesmo quando a gente não escolhe, a gente está escolhendo alguém. Porque se eu não exerço a minha habilidade no escolher, eu estou dando habilidade, eu estou dando essa prerrogativa para outra pessoa escolher. Você. Né? Eu estou deixando outra pessoa escolher por mim. Então, mesmo quando eu não escolho, eu estou de alguma forma escolhendo. E está muito dentro desse nível aqui. Quando a gente passa e a gente pergunta sempre por quê? Por que eu fiz isso? Por que eu escolhi dessa forma? Por que eu fiz daquele jeito? Segundo, quinto nível, seria um nível da identidade que a gente já falou um pouquinho. É a missão, é o senso de eu. Quem eu sou? Quem eu sou dentro desse processo que eu estou querendo criar? Lembra que a gente falou lá no começo sobre qual é a minha missão? O que eu quero? Por que eu quero isso? Né? Quem eu sou para poder querer isso? Eu sou uma pessoa que eu quero viver em paz, eu sou uma pessoa que eu quero um país que seja produtivo, que as pessoas sejam livres, né? Quais coisas mais seriam importantes dentro, vamos dizer, de um país para a gente gerar essa identidade? Quais seriam, Thaís? Você tem alguma ideia? Quais coisas mais? Como você se identifica mais com essa questão da identidade, vamos dizer, dentro de um país? Um país que as diferenças sejam respeitadas, que os grupos minoritários sejam felizes, sejam livres tanto quanto os grupos majoritários, a natureza também esteja em equilíbrio, né? Esteja saudável, as pessoas sejam saudáveis. Isso. E você, Maria Clara, tem alguma? Concordo, equilíbrio, né? Resumindo tudo, equilíbrio. Equilíbrio, vamos dizer, esse alinhamento que a gente está buscando aqui. O último nível seria o nível da quem mais, seria além da identidade. Esse além da identidade, algumas pessoas às vezes confundem com religião, não é necessariamente religião, tá? É o mundo, é o sistema todo que a gente está inserido. Esse sistema pode ser desde o sistema dentro da minha casa, até o sistema da minha cidade, o sistema do meu país, o sistema da terra, o sistema do mundo inteiro, né? Quanto mais, né? Que sistema que eu quero? Quem mais, né? Seria o propósito. Qual o propósito dessa minha visão? Qual é a visão que eu tenho sistêmica? Será que um sistema onde pessoas sejam
discriminadas ou, sei lá, eu pelo menos para mim não. Para mim eu acho que um sistema equilibrado é que haja troca, que as pessoas tenham, como você falou, né? A mesma liberdade, liberdades iguais, direitos iguais. Porque quando, às vezes, o que acontece é que alguns grupos, eles podem interferir nisso aqui de uma forma que eles, quando agem nesse nível aqui, em cadeia. Lembra que eu falei que o Einstein falou que um problema de um nível estava no nível, então ele vai por vamos dizer, camada, entendeu? Ele vai interferindo em todos os outros, então ele vai ou ajudando ou prejudicando todos os outros, porque se eu interfiro lá no sagrado, se eu interfiro lá naquilo que a pessoa tem, lá no ápice, né, dessa estrutura que é uma estrutura mental que a gente tem, ela vai interferindo em todas as outras. Então o comportamento dela pode ser de um jeito ou de outro, um melhor ou pior, mais positivo ou mais negativo, porque eu estou interferindo nisso aqui. Porque como é que acontece isso? Eu parto às vezes de baixo para cima, tá? Quando eu quero interferir em alguma coisa, eu vou indo sistema por sistema e depois eu faço o retorno. Eu retorno descendo para o sistema. Deixa eu colocar mais uma coisa dentro disso aqui. Tá? Olha aqui, olha. A mudança é feita de cima para baixo. Então, se eu quero mudar alguém, ou se eu quero mudar alguma situação, ou se eu quero mudar a relação de uma sociedade, eu interfiro de cima para baixo, tá? E sempre nesses três níveis superiores, nos níveis superiores aqui, tá bom? Que é onde a pessoa